Vamos aos nossos analistas. Caio Junqueira, aqui à direita, no estúdio. Boa noite, Caio. Thaís Arbex, sorrisão, ao vivo, lá de Brasília. Já vou manter um tipo de sorriso, né, Thaís? Não está a situação para a gente dar risada, não. Eu queria examinar com vocês exatamente esse problema. O Supremo, Thaís, aparentemente não ficou tão satisfeito assim com a postura do Alexandre de Moraes. Mas, aparentemente, eu queria ver como é que você tem averiguado isso aí nas suas conversas. Tinha que cerrar fileiras com Moraes, porque senão demonstraria fragilidade no momento em que está sob cerrado ataque. Confere. William, boa noite, Caio e a todos que nos acompanham. Em alguns momentos, durante todo esse processo em que Alexandre de Moraes ganhou esse protagonismo, muito por conta daquele inquérito das fake news em que ele assumiu a relatoria, houve um questionamento ali dessas decisões. Mas hoje, William, o que a gente vê, o que a gente enxerga no Supremo Tribunal Federal é uma união nunca antes vistas. A gente viu na semana passada, assistiu um debate em que estavam presentes os ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, que a gente sabe estão em alas opostas. Então, o que a gente vê é o Supremo unido e ele não teria outro caminho. Ouvi essa frase agora há pouco. Não teria outro caminho senão esse, o de se unir, se fechar contra esses ataques à democracia. A gente não está tratando de ofensas a determinados ministros, William. A gente está falando dos ataques à democracia. E aí, tá ok. É esse ponto que eu queria agora passar imediatamente para o Caio. Nós estamos falando da reação de uma instituição. Eu, de propósito, tentei de não fulanizar, porque me parece que há uma resposta institucional aí violenta, que o Moraes representa uma resposta violenta. É o STF hoje, de fato, capaz de aguentar esse embate político? Está aguentando, está suportando esse embate político. Eu tenho a avaliação de que quando o adversário, quando o emissor dos ataques é diretamente o presidente Jair Bolsonaro, essa união que a Thaís muito bem coloca, ela é mais forte. Mas quando a gente vai para questões, personagens menores em relação ao presidente da República, que é o caso do Roberto Jefferson, aquela tradicional divisão entre garantistas e punitivistas, colocando o Alexandre de Moraes, por exemplo, nos punitivistas, e o Gilmar Mendes, por exemplo, como o papo ali do garantismo. Que era a Lava Jato, por exemplo. Aquela divisão clássica, ela começa a aparecer. Nesse episódio de hoje, ela apareceu muito sutilmente, muito no bastidor. A avaliação final foi, não, vamos nos fechar, vamos cerrar fileiras. Mas se for algo contínuo daqui em diante, seja nesse inquérito, ou se Alexandre de Moraes, empoderado, continuar a fazer e a tomar essas decisões questionáveis juridicamente, isso pode voltar e ser retomado. É que tem sido um argumento importante justamente na campanha política dos grupos bolsonaristas. E é por aí, então, que eu queria ver a sua análise, Thaís. A própria filha do ex-deputado preso faz uma para lá de cotovelada para cima do presidente Jair Bolsonaro, dizendo assim, ô bonitão, e aí, vai ver isso aí acontecer, o nosso circo pegar fogo e não faz nada? O que o Bolsonaro vai fazer? William, o que ele já tem feito. A gente tem visto o presidente Jair Bolsonaro se comportar de uma maneira cada vez com mais ofensas ao Supremo Tribunal Federal. Hoje, o que a gente vê é que o presidente da República perdeu a interlocução com os ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente não vê o Palácio do Planalto conseguindo conversar com os ministros. A gente sabe que tem o ministro Nunes Marques, que foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas a gente vê a corte muito unida, muito fechada. E aqui eu tendo a discordar um pouco do Caio, dizendo que eu acho que nesse episódio de hoje, os ministros sim se fecharam, porque ele é muito parecido, citamos agora há pouco precedentes, com o caso do deputado Daniel Silveira, que também fez ataques, que também incitou atos antidemocráticos e teve a deferência ali do plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes
teve a sua decisão avalizada. Thaís. Esses ataques, eles estão acima de qualquer divisão. Ainda mais depois que a gente viu a Lava Jato perdendo a sua força, William. Tem dois pontos na sua análise, na sua intervenção, que me chamam a atenção. Um é a sua preocupação em tentar estabelecer, afinal de contas, internamente, como é que o STF age, e aí pode haver entre nós três até algum tipo de visão, digamos, díspare, né? Divergimos com o maior prazer, né? Sim. Acho que é essencial para o público, inclusive. Mas outro ponto é onde eu queria insistir e passar para o Caio. A gente olha para o STF e, nesse momento, a gente é obrigado a ver ele como um contendor no embate político. O outro são as forças bolsonaristas. Em que medida, nesta briga, estão bem organizados, com ímpeto, direção e sentido, para bater de frente com o STF? Vac, eles estão aguardando o sinal do grande líder, o presidente Jair Bolsonaro. Essa prisão de hoje, ela é crucial, ela é uma equação, um cálculo político difícil para o presidente Jair Bolsonaro, tanto que o silêncio reina há pouco mais de 12 horas da prisão do Roberto Jefferson, que esteve com ele no dia 3 de agosto. A nossa repórter, a Bárbara, trouxe lá de dentro, independentemente do que vocês dois apuraram também, ela traz o seguinte relato: não gostaram nem um pouco. Exatamente. Então, eles estão esperando esse sinal. O que eu ouvi muito hoje é que, se o presidente Jair Bolsonaro mantiver o silêncio em relação ao Roberto Jefferson, pode estar havendo um afastamento dos conservadores mais radicais, dos extremistas, como quer que se chame. E nesse momento ele estaria pelo menos... Eu tenho uma dificuldade muito grande em dar o nome conservador a quem ataca alguns dos valores essenciais do conservadorismo clássico, que é o que está acontecendo com essa turma. Eu digo que é como eles se autodenominam. Exatamente. Vamos chamar do bolsonarismo mais radical, que aí a gente fala a mesma língua, né, William? E concordo com você. E, por outro lado, ele tem que fazer um cálculo político, porque se ele sai à frente, ele tem uma grande preocupação em relação aos filhos. Porque esse inquérito é filhote de outro inquérito em que os filhos e assessores presidenciais de dentro do Palácio do Planalto também estavam envolvidos. Então, até que ponto ele quer comprar mesmo essa briga? Porque uma coisa, Vac, é discutir voto impresso, né? Que aí você tem o Supremo unido em torno, e eu concordo com todos vocês, de um valor maior que é a democracia, com o qual todos nós enaltecemos e concordamos. Agora, outra coisa são os filhos do presidente. É uma ordem para entrar dentro do Palácio do Planalto, que nos outros inquéritos o Supremo não entrou. Mas agora está de tal monta o tensionamento político que pode vir, sim, então, uma decisão nesse sentido. Eu sou super grato a vocês dois, porque vocês estão levantando algumas das questões fundamentais de um momento de crise como esse. Eu vou fazer a mesma pergunta a ambos, começando por você, Thaís, em Brasília. Se a gente assume, como assumimos nós três aqui nessa conversa, que nós estamos diante de um embate político sério, no meio de uma crise institucional, quem tem a iniciativa? STF ou Palácio do Planalto? Quem tem a iniciativa é o STF, o Supremo Tribunal Federal. E hoje a gente viu mais uma vez essa iniciativa. Porque, William, a gente ouviu agora há pouco o jurista Lênio Streck, e ele vem dizendo uma frase que eu concordo bastante. Não existe Constituição se, acima de tudo, não houver democracia. A gente está falando desse debate. Então, é esse limite que tem que ser posto, é esse limite, é essa linha que tem que ser posta. Não se pode fazer incitação ao crime, não se pode permitir que a nossa democracia seja banalizada ou ameaçada desse jeito. Posso resumir a sua forma de pensar como não há direito fundamental de acabar com os direitos fundamentais? Sim. Caio, quem tem a iniciativa? Para resumir e encerrar nossa conversa. Aí o Supremo Tribunal Federal está com a bola, ele está com a bola do jogo, porque todos os instrumentos legais para frear estão pela Constituição mesmo, com o Supremo Tribunal Federal. Então é isso, ele tem as regras, ele faz as regras, ele executa e ele determina. Então, ele que tem esse poder de iniciativa, tanto que nesse ato de hoje, o outro lado está no silêncio, pelo menos até agora.